No próximo domingo, dia 9 de abril, é o dia da celebração da Páscoa. E eu quero aqui deixar uma mensagem especial para todos os inscritos no meu canal. Você que ainda não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, convido você também a se inscrever no nosso canal, curta também esse vídeo, compartilhe, é um pedido que eu lhe faço. Mas fique comigo, porque muita gente, apesar de falar de Páscoa, não entendeu ainda qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Afinal, a Páscoa é uma festa cristã ou é apenas uma festa judaica que os cristãos fazem menção dela, mas por qual motivo? Então fique comigo que eu vou te explicar. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Neste vídeo, eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a Páscoa. Curta esse vídeo, compartilhe, fica aqui o meu reforço, mas eu quero convidá-lo neste momento a que leia comigo o texto bíblico de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu não vou fazer nenhuma menção dessa carta, a parte introdutória, eu vou já entrar direto no assunto da Páscoa. Eu quero apenas tomar como base uma frase desse versículo que diz o seguinte, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Agora sim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Muito bem, domingo que vem é o dia conhecido como Páscoa. Eu estou gravando este vídeo nesta sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão. E é importante definir o que é a Páscoa, primeiro do ponto de vista dos judeus, porque a Páscoa, claro, é uma festa eminentemente dos judeus. A Páscoa é uma das 7 festas israelitas. Nós sabemos que essas festas eram, na verdade, santas convocações ou solenidades estabelecidas pelo próprio Deus. Isso está claro lá em Levítico, no capítulo 23. Pela ordem, são as seguintes. A Páscoa, que seria a primeira, ela abre essa temporada de festas dos judeus na primavera. Ela ocorre sempre no dia 14 do mês de Abib, correspondente ao começo de abril, no nosso calendário. Começa à tarde, prepara-se ali o cordeiro pascual, sem mácula, para ser comido à noite, com ervas amargas e pães sem fermento. As outras 6 festas são as seguintes. Os pães asmos, que começa no dia seguinte, e vai de 15, no caso a Páscoa é um dia, mas a celebração começa como que uma continuação da Páscoa, na festa dos pães asmos, que vai de 15 a 21 de Abib, dura uma semana, portanto, e são oferecidas ali ofertas queimadas. Depois vem as primícias, que começa ainda, veja que uma Páscoa, uma festa está dentro da outra. A terceira festa, que começa ao longo da semana também, primícias, começa no dia 16 de Abib, no segundo dia dos pães asmos, que seria, no caso, o domingo. E está relacionada aí mais diretamente com a ressurreição. Veja que nós, cristãos, lembramos da Páscoa e fazemos uma relação direta com a ressurreição, mas, a rigor, no domingo se celebra aí a festa das primícias. Depois vem Pentecostes, que é a festa central, que é a festa das semanas, que começa no dia 6 de Sivan, um domingo, é chamada também festa da colheita, e contavam-se 7 sábados a partir da Páscoa, ou seja, 49 dias, e no 50º dia, porque Pentecostes significa exatamente 50º, no 50º dia celebrava-se o Pentecostes.
Depois vem a festa das trombetas, já no outono, aí já é uma outra temporada, mas é aí a quinta festa na sequência, em 1º de Etanim, mais ou menos outubro. Vem então a sexta festa, que é a expiação, ou Yom Kippur, no dia 10 do 7º mês, que é Etanim, Yom Kippur, que se menciona lá em Hebreus, inclusive, no capítulo 10, versículo 9, quando o autor diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, porque somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, com sangue. Então, esta é uma referência ao Yom Kippur. E a última festa dessas 7, a festa dos tabernáculos, que vai de 15 a 22 de Etanim, 7 dias, o povo habitando debaixo de tendas, ali celebra a habitação de Deus no meio do seu povo. Pois bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Páscoa, repito, é uma festa judaica, é uma festa israelita, é uma festa celebrada sempre pelos israelitas, porque é uma referência ao livramento que Deus deu ao povo de Israel quando o tirou do Egito. Por isso que no hebraico o termo é Pessah, que quer dizer justamente passar por cima. No inglês, nós temos, por exemplo, o termo Passover, ou seja, passar por cima. Alude ao livramento da 10ª praga dada ao povo de Israel no Egito, mais precisamente. Então, livramento pelo sangue, porque o anjo da morte passou por cima quando viu o sangue nas umbreiras e na verga das portas. Deus então deu esta estratégia para que o anjo, quando passasse para ferir os primogênitos, não ferisse os israelitas, porque havia sangue nos umbrais, nas vergas das portas. E o cordeiro ali, que foi morto, era um cordeiro sem mácula e que deveria ser comido com ervas amargas e pães sem fermento. Então foi assim instituída a Páscoa. Agora, o que Paulo quis dizer quando ele atrela o cordeiro pascual à mensagem do Evangelho? Porque ele foi muito claro. Ele disse: Cristo, nossa Páscoa. Quando ele diz Cristo, nossa Páscoa, ele está atrelando a Páscoa ao cristianismo. Então, por isso que nós sempre nos lembramos também da Páscoa. Quando Paulo diz, então, que Cristo é a nossa Páscoa, ele está se referindo à crucificação que ocorreu no dia da preparação da Páscoa, conforme João, capítulo 19, versículo 14. Daí, sexta-feira da Paixão ser justamente aí do dia 14 para o dia 15 de Abib. Na quinta-feira, na noite em que Jesus foi traído, ele instituiu, veja, a ceia do Senhor, com pão e vinho. Ou seja, foi, portanto, a primeira ceia e não a última. A gente ouve falar da última ceia porque é uma referência à refeição. No que tange à refeição, foi a última refeição, a última ceia nesse sentido de Jesus com os seus apóstolos. Mas ali ele instituiu a ceia do Senhor e, portanto, foi a primeira ceia a qual Paulo se refere quando ele diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O Cordeiro Pascual simboliza, portanto, o sacrifício de Jesus, porque Jesus, ele foi ali morto justamente naquele dia da preparação da Páscoa, no dia da preparação do Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual simboliza, portanto, o sacrifício de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, ou seja, na passagem ali do dia 14 para o 15 de Abib, no calendário hebraico, ou seja, no crepúsculo. Daí ser ele a nossa Páscoa, isto é, o Cordeiro, como disse João, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Porque quando João Batista afirmou isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é claro que João não estava se referindo a um cordeirinho ali andando, correndo, todo saltitante. Não.
ele se referia ao cordeiro imaculado, ensanguentado, morto, sendo oferecido. Ali então, João já fala da morte de Jesus, já fala da obra expiatória de Jesus. Este é o sentido da frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se referia ao cordeiro morto, ensanguentado por nossos pecados, para a expiação dos pecados da humanidade. O cristão, portanto, é importante aqui dizer, eu quero enfatizar isso, o cristão deve glorificar a Deus por sua obra redentora completa. A Páscoa fala da morte de Jesus, mas a nossa redenção está num tripé. Veja, nós glorificamos a Deus pelo seu nascimento, o Senhor Jesus pelo seu nascimento ou pela sua encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, diz a Bíblia, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós louvamos a Deus pelo Natal de Jesus, pois se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, também não teria morrido como um cordeiro imaculado e incontaminado, a fim de tirar os pecados do mundo, como Pedro falou, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glorificamos a Jesus pelo seu nascimento, glorificamos a Deus também pela morte do Senhor Jesus, exaltamos ao Senhor pela paixão de Cristo, propriamente dita, pois se ele não tivesse dado a sua vida voluntariamente, porque Jesus não morreu porque quiseram matá-lo prioritariamente, Jesus morreu porque ele mesmo disse, lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, ele se entregou. Então, nós glorificamos ao Senhor Jesus. Repito, se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, para viver uma vida santa, dar o exemplo de uma vida santa, também não teria morrido para purificar os nossos pecados, para nos perdoar. Mas ele morreu e também glorificamos ao Senhor pela sua ressurreição. Glorificamos a Jesus porque ele é a nossa Páscoa em todos os sentidos. Termo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 5 e 7, uma referência à obra redentora do Senhor, mais precisamente sua morte. Ele morreu como nosso Cordeiro Pascual. Por isso que Paulo disse, Cristo é a nossa Páscoa. Agora, a Páscoa, para dizer a realidade bíblica, ela, na verdade, é a celebração do que Jesus fez por nós de maneira geral. Então nós lembramos também da sua encarnação, da sua vida na terra, da sua morte expiatória, sobretudo, é o ponto alto, é o ponto fulcral aí da sua obra redentora, a sua morte. Por isso que haverá no céu um cântico numa lembrança da obra que Jesus realizou, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e comprou para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação. Nós vemos lá no capítulo 5 de Apocalipse, especialmente. Mas ele também ressuscitou para a nossa justificação. E Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, seria vã, tudo seria vão para nós, porque estaríamos perdidos. Mas agora Cristo ressuscitou, disse Paulo, e foi feito as primícias do que dorme. Então, quando alguém te perguntar o que é a Páscoa, você diz, a Páscoa para nós cristãos, embora não seja uma celebração propriamente cristã, e sim uma celebração israelita, nós, de maneira, fazendo uma aplicação, nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, porque ele se encarnou para revelar a glória do Pai, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo não tivesse nascido, também não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, não teria ressuscitado. Então, por isso que eu digo que a nossa confiança, a nossa certeza da salvação repousa num tripé: encarnação do Senhor e sua vida, claro, sem pecado, sua morte expiatória e sua ressurreição para a nossa justificação. Mas deixa eu falar mais alguns pontos aqui, só para citar, porque é uma mensagem rápida sobre a Páscoa. O Cordeiro de Deus, nas Escrituras, quando Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa,
ele estava referindo-se de uma maneira figurada, né, a Cristo como nosso cordeiro, aquele cordeiro que foi morto, o cordeiro pascual. É interessante observar que lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que eu já citei, en passant, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Note, não diz que ele é o cordeiro que foi morto antes. Às vezes alguém não lê com atenção e diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes. Não, ele foi morto desde. O que significa isso? A partir do momento que Deus criou o mundo, Deus fundou o mundo, todos os cordeiros que foram morrendo de maneira sacrificial, ou todos os animais, de maneira geral, que morriam de forma sacrificial, apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus ainda realizaria. Isso significa que os nossos irmãos nos tempos do Antigo Testamento foram salvos por Jesus de maneira antecipadamente. Ou, dito de outra forma, significa que a obra de Jesus tem efeito retroativo. Eles foram salvos, portanto, antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Por isso que não existe salvação fora de Jesus. Até os salvos nos tempos do Antigo Testamento não foram salvos pela lei, não, como alguém diz inadvertidamente. Aqueles que foram salvos nos tempos veterotestamentários foram salvos pela obra expiatória de Jesus, que os alcançou de maneira antecipada. Agora, se todos os cordeiros ou todos os animais mortos de maneira sacrificial, no contexto, claro, israelita especialmente, apontam para Jesus, vamos nos lembrar aqui, por exemplo, das peles que cobriram Adão e Eva, conforme Gênesis 3, ali, animais já precisaram ser mortos. Isso também representa a nossa salvação. Vamos nos lembrar da oferta de Abel, foi uma oferta de sangue, foi animal que foi oferecido diante de Deus. E depois Abel acabou sendo morto também por seu irmão, porque o seu irmão Caim ficou com inveja dele, porque Deus aceitou a oferta com sangue de Abel. E lá em Hebreus nós vemos que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Olha a comparação que o autor de Hebreus faz. Aliás, o livro de Hebreus é um livro maravilhoso nesse sentido. É ali que você aprende como fazer aplicações corretas com respeito ao Antigo Testamento. A gente vê tantas aplicações esdrúxulas por aí, mas quem estuda o livro de Hebreus entende perfeitamente a tipologia bíblica, os símbolos do Antigo Testamento referentes ao Senhor Jesus e os tipos. E um dos tipos é, claro, o Cordeiro Pascual, que Paulo, de maneira brilhante, claro, inspirado por Deus, ele também faz dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, em outras palavras. Os sacrifícios de Abraão, também em Gênesis capítulo 18, versículo 22, capítulo 18 e capítulo 22. No livro de Êxodo, o próprio Cordeiro Pascual, Êxodo capítulo 12. Os sacrifícios no tabernáculo e no templo, ali, mais precisamente no átrio, onde estava o altar do holocausto, mas também na arca, no dia do Yom Kippur, né? No dia do perdão, quando ali o sumo sacerdote entrava com sangue e ele espargia o sangue sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, e quando o sangue ali era espargido sobre aquela tampa toda de ouro, que é a tampa daquele caixote de madeira recoberto com ouro, que era a arca, a nuvem da glória de Deus descia e Deus perdoava os pecados. Costuma-se dizer que as pessoas eram perdoadas por causa do sacrifício, e ali Deus, os pecados eram expiados mediante sacrifícios de animais. Na verdade, as pessoas tinham seus pecados perdoados por Jesus antecipadamente, porque aqueles animais apenas representavam a obra que Jesus realizaria de uma vez por todas. Lembre-se, não existe salvação, não existe perdão de pecados fora do Cordeiro Imaculado que é Jesus. Então, a obra de Jesus tem efeito retroativo, e aqueles crentes do Antigo Testamento eram perdoados pelo próprio Senhor Jesus. Agora, no Novo Testamento tudo fica mais claro, nós vemos o sacrifício de Jesus, cuja ênfase recai sobre o fato de que ele morreu uma única vez, mas as bênçãos decorrentes de sua obra redentora, claro, atinge a todos os que nele creem, em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro, como nós já falamos.
no passado, porque inclusive Romanos 3:25, ali nós vemos a menção aos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No presente, porque o Senhor quer salvar a todos, no presente e no futuro também, ele vai salvar. No período tribulacional, a Bíblia menciona uma grande multidão que será salva pelo sangue de Jesus. Eles terão as suas vestes purificadas pelo precioso sangue de Jesus. Quais são as bênçãos aí propiciadas pelo Cordeiro Pascual? Quais são as bênçãos propiciadas? Nós que vamos participar da Páscoa às vezes você está aí comendo ovos de chocolate, você está almoçando com a família no domingo e você não está sequer pensando no que significa de fato a Páscoa para nós cristãos. A Páscoa para nós cristãos significa valorizar as bênçãos decorrentes da obra redentora de Jesus, especialmente a sua morte, porque ele é a nossa Páscoa. Quais são essas bênçãos? A primeira, claro, a expiação do pecado. E a expiação do pecado diz respeito ao pecado original, ao pecado que passou todos os homens. Então não tem que se falar de uma expiação limitada, como alguns irmãos de outra tradição dizem. Não, a expiação é ilimitada porque ela diz respeito ao pecado original e não ao indivíduo. Então, expiação significa que através da morte de Jesus, o caminho está aberto e a salvação está à disposição de todos. Nem todos são salvos, porque nem todos obtêm outra bênção, propiciada pelo sangue, que é a bênção da redenção, que decorre da expiação. Se a expiação tem a ver com o pecado original que passou todos os homens, a redenção tem a ver com o pecado do próprio pecador, do qual ele precisa se arrepender, ele precisa crer. Claro, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ser humano tem que crer e se arrepender para obter essa salvação. Então há, infelizmente, alguns conceitos errôneos sobre a expiação, como o chamado universalismo, pelo qual se diz que, bom, se Jesus morreu por todos, então automaticamente todos estão salvos. Claro que isso é até uma heresia, para usar uma linguagem mais clara, porque o fato de Jesus ter morrido por todos não significa que automaticamente todos estão salvos, porque a salvação é garantida para quem crê e se arrepende, como eu acabei de mencionar. Se com a tua boca, também disse Paulo, confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê. Então é necessário confessar, ou seja, arrepender-se, confessar os seus pecados e também crer. Arrependimento e fé estão casados aí no que tange a obtenção, a aceitação da parte do ser humano da salvação. Não é que ele participa na geração da salvação, a salvação é 100% pela graça, mas ele tem que receber essa dádiva mediante a fé. Então um grande desvio, uma grande heresia, para ser mais claro, é o universalismo, que diz que todos serão salvos. Aliás, o universalismo levado aí às últimas consequências diz inclusive que o próprio diabo será salvo. Como pode? Deus vai permitir que o diabo seja condenado? Não, Deus vai perdoar. Deus é maior do que os seus inimigos no sentido de perdoar. Não, não é isso que a Bíblia ensina. O diabo já está com a sua sentença aí, já foi dada, né? O Senhor Jesus disse, quando ele, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele já está condenado por antecipação e vai ser, claro, lançado no lago de fogo quando chegar o momento certo. Mas o universalismo é um desvio, e outro que nós respeitamos, os nossos irmãos calvinistas, irmãos de outra tradição. Então a nossa maneira de interpretar a Bíblia é diferente dos nossos irmãos calvinistas, respeitamos, mas eles defendem a expiação limitada. Eles, a meu ver, acabam confundindo expiação com redenção. Lembre-se, a expiação tem a ver com o pecado original. Significa que a salvação está à disposição de todos, e não apenas de um grupo seleto de eleitos. Agora, só são salvos efetivamente, aí tem a ver com a redenção, ou seja, o pecado do próprio pecador, ele obtém essa redenção quando ele crê e se arrepende. Então, é importante nós entendermos isso. A expiação tem dois lados, e nós vemos isso no Yom Kippur,
quando se menciona ali o bode expiatório, que era sacrificado em substituição dos pecadores, representando a obra de Jesus, e o bode expiatório emissário, que era mandado para longe, levava para longe, representava aí os pecados sendo levados para longe, ficando distantes do pecador. Então aí temos os dois lados da expiação, tanto no que tange a substituição realizada pelo Senhor, porque ele morreu em nosso lugar, ele é o bom pastor, ele mesmo disse, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, e o bode emissário fala do ato de apagar, de levar os nossos pecados para longe. Sem expiação, diz a Bíblia, não há remissão de pecados, conforme Hebreus capítulo 9. Mas, então, essa é uma bênção, a expiação do pecado, propiciada pelo Cordeiro Pascual. A segunda bênção, já mencionada, já referida, é a redenção do pecador, ou seja, o pagamento do resgate, a redenção pelo sangue de Jesus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 14, Hebreus 9, vários versículos, 11, 12, 22. A redenção também diz que nós somos comprados, e a quem foi pago o preço do resgate? Há ilustrações aí que torcem o que a Bíblia diz, aquela ilustração do barquinho, por exemplo, do rapaz que colocou um barquinho ali, e o barquinho foi levado para longe, alguém se apropriou do barquinho, colocou à venda, e o rapaz teve que comprar de volta o seu barquinho para tê-lo 2 vezes e tal. E aí alguém diz que Jesus também teve que pagar para o diabo para tomar de volta o ser humano. Não, meu irmão, Jesus não pagou nada para o diabo. Aliás, tem muitas coisas que as pessoas dizem por aí, que Jesus tomou chaves do diabo. O diabo nunca teve chaves. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, mas não diz que ele tomou do diabo. Jesus também não pagou nada para o diabo. A obra redentora, na verdade, o preço foi pago para Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí vem uma terceira bênção, que está ligada a essa da redenção, que é justamente a reconciliação com Deus, porque o pecado afastou a humanidade de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas Romanos 11:32 diz que Deus nivelou a todos, Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Cristo, a nossa Páscoa, reconciliou consigo o mundo. Há muitas outras bênçãos provenientes da obra de Cristo, a nossa Páscoa, como a vivificação, a propiciação ou cobertura, ou seja, Deus, ele nos vê através dessa cobertura, que é o sangue precioso de Jesus. Naquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, Jesus disse que o fariseu ficou no lugar ali para dizer que ele era importante, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo tudo quanto possuo, mas o publicano, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, ele batia no seu peito em forma de admiração e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E ali, em outras palavras, ele dizia, Senhor, sê propício, me perdoa. Em outras palavras, não me veja do jeito que eu sou, mas me veja através daquele que me perdoa, que na verdade é até profética aquela parábola, porque Jesus ainda haveria de morrer, então ali já é uma referência à propiciação, à cobertura dos pecados. Outra bênção, a bênção da purificação, que é uma bênção que Deus dá todo dia, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. João também falou que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não diz que purificou nem purificará, não diz que lavou nem lavará, mas bem-aventurados os que lavam. O Senhor Jesus purifica. Há bênçãos que Deus dá todo dia. A paz, por exemplo, Deus dá todo dia. Deixe-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. Não diz vos dei nem vos darei, vos dou, porque todos os dias Deus nos dá paz. Todos os dias Deus nos dá vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Todo dia Ele está dando vitória. Não é que Ele deu ou dará, Ele dá hoje. Então hoje você é mais do que vencedor por aquele que te amou. E para finalizar essa mensagem especial de Páscoa,
para todos os inscritos do meu canal e também para aqueles que estão assistindo, que são muito bem-vindos, mas não se esqueçam de curtir, compartilhar, ajudem aí o nosso canal, isso é muito importante, e inscrevam-se, porque quanto mais inscritos, claro, mais este canal e suas mensagens serão divulgados. A bênção que eu quero mencionar por fim, a bênção da Páscoa, é a comunhão mais profunda com Deus, que está relacionada justamente com aquilo que o autor de Hebreus falou lá no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, diz ainda o versículo 20, isto é, pela sua carne, a sua carne que foi rasgada na cruz. Veja, ali o autor, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma comparação do véu que se rasgou de alto a baixo, quando Jesus morreu, ele faz uma comparação com o véu que havia no tabernáculo e posteriormente no templo, para dizer que o caminho está aberto e agora você pode entrar. Veja aqui, você que é pregador, eu poderia lhe apresentar um esboço aqui de 7 passos, andando dentro do tabernáculo espiritualmente falando. Porque o sacerdote, quando ele estava do lado de fora, ele primeiro tinha que passar pela entrada do tabernáculo. Então ele olhava, ele via aquele tabernáculo que não tinha uma boa aparência, ele era revestido ali por uma camada, do lado de fora era cinzenta, aquela pele de texugo e tal, não tinha nada muito bonito ali para se ver ao longe. Então, mas ele entrava pela porta. Entrar pela porta fala do passo da decisão, para a pessoa começar a desfrutar dessas bênçãos gloriosas, propiciadas pelo Cordeiro Pascual, Cristo, a nossa Páscoa, ela precisa tomar a decisão de entrar pela porta. Portanto, meu amigo, entre por esta porta, para você ser de fato um sacerdote do Senhor, para desfrutar da bênção do sacerdócio universal, porque todos os salvos nessa presente dispensação, espiritualmente falando, são sacerdotes. Aliás, assim como o Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei, ele permitiu que nós também fôssemos alcançados com a bênção de ser, nesta presente dispensação, profetas de Deus, sacerdotes e também rei. É o profetismo universal, é o sacerdócio universal, é a participação no reino. Por isso que Pedro disse, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Que bênção é esta? Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas disse mais Pedro, para que anuncieis. O que, irmão Pedro? As virtudes. Mas que virtudes? As virtudes daquele que vos chamou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro passo aí para entrar com ousadia no santuário, ou seja, na parte final do tabernáculo, no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no Yom Kippur, no dia da expiação. Primeiro passo, o passo da decisão, tinha que entrar pela porta, tinha que entrar ali no tabernáculo. E ainda no pátio, o segundo passo que nós poderíamos chamar é o passo do sacrifício diário, junto ao altar do holocausto. Ali o sacerdote oferecia os seus sacrifícios em favor de si mesmo, em favor do povo, e aí dava o terceiro passo, que eu chamo do passo da purificação, porque ainda no átrio, o tabernáculo tinha 3 partes, o átrio, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio era uma parte descoberta, já o lugar santo era uma parte já coberta, já no interior do tabernáculo propriamente, e o lugar santíssimo, a última divisão, além do véu, onde somente o sumo sacerdote entrava. Então, revisando, primeiro passo, passo da decisão, entrando ali no átrio do tabernáculo. O segundo passo, o passo do sacrifício diário. Paulo disse que nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O terceiro passo, o passo da purificação, junto à pia de cobre, porque ainda no átrio, o sacerdote ele lavava suas mãos e os seus pés antes de ingressar ali na segunda divisão, que era o lugar santo. Aí o quarto passo seria o quarto da alimentação,
junto à mesa dos pães, o passo da comunhão com Jesus. O quinto passo, o passo da iluminação, junto ao candelabro de ouro, com as suas 7 lâmpadas que brilhavam continuamente. O sexto passo, o passo da oração, junto ao altar do incenso, porque incenso na Bíblia fala de oração. Por isso o salmista no Salmo 141, versículo 2, disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Mas o último passo é o passo da ousadia. É preciso ter mais ousadia para ter uma comunhão íntima com Deus, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Portanto, eu desejo a você uma feliz Páscoa. Lembre-se, o servo de Deus que se preza, ele glorifica a Deus pela obra completa de Jesus. Ele glorifica Jesus pela sua encarnação, ele não é contra a celebração do Natal, porque é uma data importante, claro que é uma data convencionada. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas já que o mundo está falando de Natal, porque o crente não pode também aproveitar essa data para celebrar com a sua família e também para falar de Jesus. A nossa certeza está num tripé. Cristo nasceu, ele se encarnou, mas ele também morreu por nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa, ele morreu. Paulo diz que ele é a nossa Páscoa porque ele se referia ao Cordeiro Pascual. Cristo morreu, mas ele também ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, para dar o exemplo de uma vida santa, ele também não teria morrido por nossos pecados. E se ele não tivesse morrido por nossos pecados, ele também não teria ressuscitado para a nossa justificação. Que Deus abençoe você e sua família. Feliz Páscoa, mas não se esqueça, me ajude curtindo este vídeo, compartilhando e inscrevendo-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.